Pode se assentar. Eu cantarei a bondade de Deus. Tão bom você estar envolvido com louvores. Tão bom e agradável. Obrigado, meu Pai, obrigado pela tua presença. Bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Bondade me seguirá, Senhor. Fala conosco, Pai, na tua palavra. Fala conosco na reflexão bíblica. Fala conosco nesse momento. Livra-nos de toda ação contrária. Abençoa todos que aqui estão servindo e recebendo. Santifica-nos, perdoa-nos e adequa-nos para que a revelação não seja contaminada e nem impedida. Abençoa todos que recebem através das plataformas. Que a manifestação do teu Espírito seja poderosa aqui, como através deste vídeo gravado. E que o céu se mova, Pai, de acordo com a revelação. Nós te agradecemos. Fala conosco, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Livro de João, capítulo 11, do verso 1 ao 44. Nós vamos caminhar nessa jornada aqui, dessa revelação, desse texto, que tenho certeza que a palavra é viva e eficaz. O título dessa mensagem é Aquele que o Senhor ama. E nesse contexto eu quero compartilhar com vocês sobre a autoridade de Jesus, sobre a doença, sobre o tempo, sobre as emoções, sobre as circunstâncias e a morte. Queridos, o amor de Jesus não nos livra de todas as lutas, mas Ele garante que nenhuma luta está fora do alcance da sua autoridade. Poucas passagens revelam tão profundamente o coração de Jesus quanto João capítulo 11. E nesse capítulo nós encontramos uma família comum, enfrentando uma situação que todos nós enfrentamos, em algum momento da vida. A dor, a perda, a espera, a dúvida e o sofrimento. Livro de João, capítulo 11, do verso 1, vamos até o verso 5. Põe no telão, por favor, eu vou acompanhar na revelação ACF aqui. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E o verso 5 diz assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Até aí por enquanto, muitos já conhecem esse texto, sabe onde ele vai nos levar, mas algo do Senhor para as nossas vidas hoje aqui. Marta, Maria e Lázaro eram pessoas armadas por Jesus. Ainda assim, adoeceram, choraram e enfrentaram a morte. Isso nos mostra que há uma verdade que deve fundamentar as nossas vidas. Ser amado por Deus não significa viver sem problemas. Significa que mesmo sobre a nossa vida, nos nossos problemas, Deus continua escrevendo a nossa história. Muitas vezes nós acreditamos que a presença do amor de Deus deveria impedir o sofrimento. Só que o livro de João, capítulo 11, nos mostra exatamente o contrário. Que o amor de Deus não impede a tempestade, mas garante que Ele está presente nela. Quem eram Marta, Maria e Lázaro? Era uma família amada pelo Senhor, como nós vemos aqui no verso 5. Ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Algo aqui muito especial e muito extraordinário. João não diz que Jesus amava apenas a Lázaro, mas amava toda a família. O amor de Deus alcança indivíduos, mas também alcança os ambientes, os relacionamentos e as gerações. Como você deve lembrar ou conhecer, Marta era uma mulher prática, organizada, servidora. Lucas 10:40, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado com muitos serviços.
Marta representa aqueles que demonstram amor através do serviço, e isso é muito bom. São pessoas que cuidam da casa, da igreja, da família, das responsabilidades, e muitos de nós nos encaixamos como Martas aqui, que vivem correndo, resolvendo problemas, sustentando outras pessoas, mas até os mais fortes emocionalmente têm momentos que precisam de ajuda. E nós vemos também Maria, que era adoradora, era sensível à presença de Deus. Lucas 10:39, Maria, sua irmã, que encontrava-se assentada aos pés do Senhor e ouvir os seus ensinamentos. Maria representa aqueles que cultivam a intimidade com Deus. Mas nós temos também esse irmão chamado Lázaro, que significa Deus ajudou. Representa cada um de nós, limitados, dependentes, necessitados de uma intervenção divina. Toda a família, queridos, possui um pouco de Marta, um pouco de Maria e um pouco de Lázaro. Existem momentos que nós servimos, momentos que nós adoramos, momentos que precisamos desesperadamente ser ajudados. Só que o amor de Deus não nos isenta de lutas. É interessante que Jesus, ele está ali com os seus discípulos, vem a notícia, ele dá uma resposta. Isso não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se manifeste. Ele ainda leva 2 dias, você pode lembrar desse texto, e ali ele tem um momento com os discípulos vamos voltar para aquela região da Judéia, mas lá é perigoso, querem te matar, o dia tem 12 horas, quem caminha de dia não tropeça, e aí ele começa a entender, e aí começa a mudar a atmosfera, e nós vemos uma mudança na atitude de Jesus até o confronto final. É interessante que em João capítulo 11, verso 3, eles mandam dizer: está enfermo aquele a quem tu amas. Isso é algo diferenciado, isso é algo de intimidade. Eles não disseram: está enfermo aquele que te serve, não disseram: ele está enfermo aquele que é fiel. Aquele que amas, aquele que tu amas, Jesus, o teu amigo. É uma verdade que confronta também a nossa teologia, porque muitos de nós pensamos: se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Só que a Bíblia nos mostra: Jó era amado, José era amado, Davi era amado, Paulo era amado, Lázaro era amado, e todos enfrentaram crises, diagnóstico médico difícil, desemprego, crise financeira, conflito familiar, ansiedade, depressão, luta, traição, nós enfrentamos. E frequentemente a gente pode perguntar: será que Deus ainda me ama? Livro de João mostra que sim, Deus nos ama. A doença de Lázaro não anulou o amor de Jesus, a sua luta também não anula o amor de Jesus. Ontem eu estava conversando com um jovem muito amado, querido, especial, e ele me disse: pastor, eu não podia voltar para a igreja, que eu estou magoado com Deus, e também fiquei magoado, não quero ser interesseiro. E eu falei: sabe de uma coisa, todos nós vamos para a igreja às vezes chateado com Deus, e todos nós vamos para a igreja com interesse, sim, mas eu tenho uma coisa para te falar: vem desse jeito mesmo, que o amor dele não muda, ele te ama da mesma forma. Não se limite, não limite a Deus pelos seus sentimentos, pelas suas reações, ele está acima disso, ele te ama. E quando Deus não age no nosso tempo, João 11:6 mostra que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Parece que a espera não faz sentido para muitos de nós. Jesus recebe a notícia, ele ama Lázaro, tem poder para curar, mas ainda espera. A maior dificuldade da fé, meus irmãos, não é crer que Deus pode, é confiar quando ele demora. Situações onde nós oramos e nada parece acontecer. Às vezes é um casamento em crise, às vezes é um filho distante dos caminhos do Senhor, às vezes é uma promoção que nunca chega, é uma oração sem resposta, e nós pensamos aqui: Jesus está demorando. Mas aquilo que parece uma demora, para muitas vezes é uma preparação para algo maior. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Então uma situação difícil pode ser para a glória de Deus, para a glória de Deus. Nosso problema é que a gente pensa linear e nunca cíclico, e o linear bate na parede, e quando bate na parede é o fim. Não é o fim, é um novo ciclo, é o que está acontecendo. E qual é o problema de pensar de forma linear? Você se desmotiva, porque a sua motivação tem um tempo, e esse tempo não chega, não acontece, você cai, você desmorona. Mas a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção daquilo que não se vê.
E se você caminha só por aquilo que você sente, que você interage, está muito bom, está legal, o sol saiu, querido, se você só se guia pelo sol quando está um dia bonito, no dia frio, triste, nubloso, chovendo, você está só caminhando por aquilo que vê, por aquilo que sente. O Senhor disse, a enfermidade não é para a morte, mas para a glória. O que significa isso? Não significa que Deus causa sofrimento por prazer, significa que Ele pode transformar o sofrimento em um testemunho. As grandes experiências de sofrimento que nós vivemos, nos tornou pessoas qualificadas em testemunho. E o que é o testemunho na mão do Senhor? Um perfume, que leva as pessoas a entenderem que é um Deus maior. Olha que lindo, até tudo posto aqui. Há um testemunho. Exemplos, José que foi vendido pelos seus irmãos, Gênesis 5, 50, 20, na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus tornou o bem. Os 7 choros de José, já mencionei algumas vezes aqui, mas o último choro de José é quando ele vê os irmãos e perdoa os irmãos. É o último estágio do grande governador chamado José. Jó que perdeu tudo e conheceu Deus num nível que nunca havia conhecido. Situações que hoje podem parecer uma destruição, mas daqui a alguns anos, eu profetizo, vai se tornar um testemunho poderoso, e aquilo que é amargo te qualifica para uma coisa muito maior, que o doce não te leva. Aplauda aquele que é santo, lida com o cálice difícil, para receber o teu cálice de vitória. Hoje produz lágrima, amanhã produz ministério. E que Jesus ensina nos versos 11 a 15, vamos ler aqui. Tendo dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Então os discípulos disseram, o Senhor, se dorme, será salvo. E Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado de um repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro morreu, e por causa de vocês eu me alegro que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Olha que forte, adormeceu. A primeira lição aqui é que Jesus vê diferente de nós. E se você tem convicções, cuidado com as suas convicções, porque os pensamentos de Deus e a visão é diferente. Discípulos viam morte, e Jesus viu um sono temporário. Nós temos muitas vezes portas fechadas, e Deus fala de oportunidades. Nós vemos fracasso, Jesus vê aprendizado. Nós vemos fim, e Deus vê recomeço. A segunda lição é que Jesus possui autoridade sobre aquilo que nos assusta. Lázaro morreu, ele disse claramente, de forma aberta aos discípulos, mas eu me alegro por vossa causa, que não estivesse lá, para que vocês possam crer. A crise é uma escola de fé, meus irmãos, para aquele que é humilde. E muitas vezes Deus usa aquilo que não entendemos, para nos levar no nível mais profundo de confiança. Confiança. E quando nós migramos aqui nesse texto, olhando para Jesus, as suas declarações, e na perspectiva dele lidar com a circunstância, nós somos marcados por algo poderoso. Quando ele se apresenta aqui, no verso 23 em diante, quando ele encontra Marta, Marta diz assim, Senhor, se estivesse aqui o meu irmão não teria morrido, mas também sei que é mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir, verso 24, ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Jesus muda, não é mais o Jesus amigo, que está ali no abraçar uma casa de luto. Jesus começa a confrontar a estrutura, e ali Jesus começa a ser instrumentado para fortalecer as irmãs daquilo que ia acontecer. Ele diz, teu irmão há de ressurgir. Além de uma situação, além da lógica, ele tem uma palavra. Você vê o presente, ele vê o futuro. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. A nossa esperança não está no recurso, está em Cristo. É um casal que nos acompanha, que são os nossos conselheiros, e ela sempre me fala, Ale, não é a obra, não é a pessoa, nem ninguém, é Jesus. É Jesus, Ale, é sobre Jesus. E de uns meses para cá eu tenho visto cada vez mais que é Jesus, é sobre Jesus. É estar em Cristo. E ele mostra isso nesse ensinamento para Marta, mas ele diz, quem crê em mim. A fé não elimina a morte, mas ela elimina o domínio da morte nas nossas vidas. E ele diz, todo que vive e crê em mim nunca morrerá. Cristão não caminha para a morte, cristão caminha para a eternidade. Nós precisamos deixar isso muito bem claro aqui.
Claro que nós temos um choque com a perda, não é natural, ninguém concebe, não é normal, é impossível. Só que se você consegue enxergar não mais de forma linear, mas num processo que chega na presença de Deus, que eu e você estamos direcionados para o vale da sombra da morte, e nós não seremos tragados pela morte. O nosso último adversário foi vencido, Jesus destruiu a morte. Por isso que Paulo fala em Coríntios: ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu poder de ferir? Tragado pela morte. Algo poderoso, Cristo derrubou, destruiu a morte na cruz do Calvário, e Ele direciona: crê nisso. A pergunta ecoa até hoje: você crê? Porque a gente vai para um lugar e não crê, e esse lugar nos derrota, e esse processo nos amassa, e nós somos destruídos por um cenário que Jesus não está nem ligando. E aí diz o verso, que Jesus chorou no verso 35. Isso nos ensina muitas coisas, porque foi no momento que ele encontra Maria, e ela fica sabendo que Jesus chega, e ela vai correndo até ele, e vai até esse lugar que ele está com Marta, e os judeus que estavam com Maria vai junto ali, toda aquela multidão de pessoas. E quando Maria chega nesse lugar, ela se lança aos pés novamente de Jesus, mas não para adorar, mas ela disse: se você estivesse aqui, Jesus, meu irmão não teria morrido. E quando Jesus vê essa mulher chorar, e os judeus também que acompanhavam, ele pergunta: onde é que vocês colocaram ele? Onde é que vocês colocaram? Tenta entrar na cena comigo, meu irmão. Ele está numa casa de pessoas que ele ama, era um amigo dele que morreu. Só que eles estão olhando para Jesus, tipo: eu sei que você é o cara, mas Jesus está mudando aqui a figura, não está falando mais como um amigo. Jesus está sendo transformado e agitado na autoridade que está sobre ele. E quando ele vê, venham ver, o Senhor mostra ali, as pessoas mostram para ele, ele chora. E que isso nos ensina. Ele sabia que ia ressuscitar o Lázaro, e mesmo assim ele chora, porque ele não ignora a nossa dor. Ele não diz: pare de sentir, ele entra na nossa dor. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Então ele se compadece, ele vai nesse lugar, e nesse lugar de compaixão, diz a palavra que ele se agita diante do túmulo, ele chora. Aí as pessoas ficam falando o quanto ele o amava. Será que ele abriu os olhos do cego e não podia permitir que Lázaro não morresse? E aí Jesus se agita novamente, e esse agito de Jesus é quando ele vai para o túmulo. Jesus não era indiferente, ele sentiu profundamente o impacto do que o pecado trouxe ao mundo, porque a morte é consequência do pecado, e a morte nunca foi o plano original de Deus. Só que nesse momento que ele se agita novamente, ele não se agita pelos seus amigos, pela emoção, pela comunhão, pela casa que ele gostava de estar junto, ele se agita porque ele está diante do adversário que ele teria que derrotar finalmente lá na frente. E ele se agita e dá 5 declarações, 5 direções que servem para nós. A primeira coisa que ele fala em João 11:39 diz assim: tirai a pedra. Não foi Jesus que tirou a pedra, ele manda as pessoas tirarem a pedra. Eu não sei o que pode ser pedra na tua vida, que pode representar um orgulho, um ressentimento, uma incredulidade, um medo, um trauma, uma justiça própria. Jesus não tira a pedra, é você que tem que olhar para a sua pedra e remover essa pedra. Milagres começam quando nós removemos aquilo que Deus já nos mostrou que precisa sair. Remove a pedra. Só que nesse lugar que você remove a pedra, vem o comentário de Marta: Senhor, já cheira mal porque está de 4 dias morto. E esse comentário muitas vezes quer desfocar a gente. Só que Jesus, quando ele fala para remover a pedra, ele já está agitado em espírito, ele já está numa outra dimensão de autoridade, uma direção poderosa. Ele olha para Marta e diz: eu já disse a você que se você crer, você verá a glória de Deus. Marta olhava para os fatos, Jesus estava olhando para a promessa. Existem vozes que alimentam incredulidade, e nós precisamos ouvir mais ao Senhor e a palavra do que a circunstância. Ele disse: eu não te disse que você crer, verá a glória de Deus? Não pode estar 300 dias, pode estar 2 anos enterrado, pode estar 10 estações, 10 verões. Eu estou dizendo, se você crer. O alvo dessa mensagem é aquele que ama crer. E nesse momento que ele confronta a incredulidade de Marta na circunstância, na situação da morte, ele olha para os céus, João 11:41, e diante de todos, ele olha e diz: Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves,
mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Quando tudo parece perdido, não olhe apenas para o problema, olhe para Deus. E quem vive olhando para o túmulo perde a esperança, e quem olha para o céu encontra a direção. Olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Para onde você está olhando? Quer aplaudir? Aplaude aquele que é santo. Depois disso, você conhece o texto, ele grita: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Quando remove a pedra, a morte estremece. E quando ele fala, a voz do Senhor faz tremer os desertos. A voz do Senhor faz a gente ressuscitar. A voz do Senhor racha as estruturas. E Lázaro ouve a voz do Senhor, que é seu amigo. Lázaro, vem para fora. Em alta voz. Quantas áreas estão enterradas? Sonhos, chamado, casamento, a identidade, a alegria, o propósito. E a voz de Jesus continuou trazendo vida ao que parecia morto. E quando ele grita: Lázaro, vem para fora. Ali há uma conexão. Vida vencendo a morte. A presença mudando a atmosfera. Não se fala mais de cheiro, não se tem mais pedra, só tem um direcionamento. Aquele que ressuscita os mortos estava presente naquele lugar. E nós muitas vezes, sem pensar, colocamos pedras, deixamos ali guardado, a coisa já perdeu sentido, já não tem mais vida. E quando Lázaro sai, Lázaro saiu, querido. Ele não foi até lá dentro tirar Lázaro. Ele dá uma ordem e Lázaro responde essa ordem. Ele sai daquela estrutura, ele recebe vida, ele sai daquele lugar. Aquela atmosfera muda ao temor do Senhor. E ele rompe aquela porta, aquela boca daquela cova. E ele sai. Jesus dá uma segunda ordem: desatai e deixa ir. Pessoas que vivem espiritualmente vivas, mas ainda estão presas no passado, atadas pela culpa, manietadas pelo medo, nos traumas, na condenação. Jesus não apenas ressuscita, ele restaura completamente. E qual é a perspectiva de Jesus sobre aquele que ele ama? Essa é a mensagem mais importante. Aquele que ele ama pode receber uma notícia que está enfermo, mesmo que tenha amado, permitiu uma enfermidade, não há um problema nisso, porque amando ele permite lágrimas, mas ele não vai deixar você permanente nessa condição. A morte pode chegar em algum momento, mas ele demonstra que o amor é mais forte que a doença, maior que a dor, maior que a espera, maior que o túmulo, maior que a morte. Enquanto Marta via um cadáver, Jesus via um milagre. Enquanto Maria via uma despedida, Jesus via uma ressurreição. Enquanto todos viam o fim da história, Jesus estava escrevendo um novo capítulo. Talvez hoje você está em algo que exista na tua vida, que esteja 4 dias no túmulo, um sonho abandonado, uma oração antiga, a lógica humana dizendo: aqui já acabou, um relacionamento quebrado, uma área emocional ferida, uma promessa esquecida. Só que João capítulo 11 nos ensina que o amor de Jesus não termina quando a esperança acaba. Vocês sabem o que aconteceu com Lázaro quando ele sai daquele lugar e é desatado? Lázaro se torna um milagre vivo. Os religiosos faziam seus concílios para tentar matar Lázaro, porque Lázaro vivo, Lázaro liberto, Lázaro marcado por o que ele viveu, ele já era a própria expressão do poder de Deus. Quando você passa pelas suas fases profundas, mas você permite Jesus te ressuscitar, permite essa estrutura sair da tua vida, você se torna a própria pessoa que carrega uma essência de poder. E quando você passa, você tem autoridade no que fala por aquilo que você viveu. Jesus aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, por isso que ele tem autoridade, por isso que ele sabe que aquele que ouve a sua palavra e guarda, há uma diferença. Ele disse aos seus discípulos: já não vos chamo servos, chamo de amigos,
Quando vocês obedecem, quando vocês estão ouvindo a palavra, há uma diferença. Essa é uma casa que tinha aliança, que tinha intimidade. Jesus gostava de estar naquele lugar. Pessoas dizendo: já cheira mal. E Jesus disse: se você crer, você verá a glória de Deus. E aquele que Jesus ama pode passar por um vale de enfermidade, pela sala de espera, pela lágrima do luto, e até mesmo pelo silêncio de Deus, mas ele nunca estará sozinho, porque mesmo Cristo, que chorou diante do túmulo de um amigo, continua caminhando em direção aos túmulos da nossa história. Quais são os seus túmulos aí? Enquanto eu estou na bênção, quando eu estou ali, Deus fez, e está aí quando Deus não fez? Tua motivação é só a ação de Deus? Ou é a tua relação com Deus? Quem Deus é? Eu uma vez ouvi um pregador dizendo: se Jesus não fizesse mais nada por nós, tendo feito já a obra da cruz, já estamos no lucro. A questão é que nós, como cristãos da igreja de hoje, queremos as experiências, queremos as vitórias, só que o Senhor nos coloca num momento que precisa amadurecer processos, amadurecer a nossa fé, amadurecer as nossas convicções. Marta, Maria conheciam o Senhor, mas depois desse momento, elas viram a morte, e viram o poder de Deus agir na morte. Quais são os túmulos da sua história? Quando o Senhor entra nas nossas vidas, queridos, a última palavra nunca pertence à morte, à circunstância, ao sofrimento. A última palavra pertence à autoridade de Jesus. Ontem nós fomos orar por uma irmã querida. Eu dou o testemunho aqui. E eu, Valéria Rafa, quando a gente entra no quarto, nós somos impactados pela fé, pela alegria, pelos olhos daquela serva brilhando. E muitas vezes eu passo na igreja e não vejo os olhos como daquela senhora que está numa cama, porque estão insatisfeitos, estão com dúvida. Jesus me respondeu, ainda estou nesse trabalho, estou solteiro, ou não fui reconhecido. Os teus olhos estão nisso? Aquela mulher numa enfermidade, só falando do Senhor. Quais são os seus túmulos? Quais são as tuas lutas? Aquele que tu ama, Senhor, aquele que tu ama. Senhor, essa noite eu peço que o Senhor venha com tua graça. Seja a ressurreição, seja uma dimensão de poder em áreas que nós não estamos entendendo. Talvez sejamos conhecidos pelo nosso trabalho, pela nossa devoção, mas talvez Deus está olhando para nós agora na dependência da sua graça. Jesus aqui mostra que ele amava relacionamento, igreja. Eles abriram a casa, abriram o coração, recebiam a presença de Jesus, e não eram mais chamados de servos, mas de amigos. Jesus, queridos, não ama apenas as multidões. Ele ama as pessoas, ele ama os indivíduos, ele ama as famílias, os nomes, as histórias. Aquele que tu amas, meu Pai, aquele que tu amas. A fé dessas irmãs correu para Cristo. Não interprete, meus irmãos, a demora como abandono, porque Jesus ainda espera mais 2 dias, mas ele continuava amando. Continue crendo mesmo sem respostas imediatas, porque a fé madura aprende a esperar. Tem muita gente boa que tem um bom discurso, mas na hora de esperar tem um prazo de validade muito pequeno diante da obra generosa do Senhor. E quando uma situação difícil é para a glória de Deus, significa esplendor, a revelação da sua majestade. Não significa ausência de sofrimento, mas que o Senhor está transformando essa história no testemunho. Eu conheço uma serva de Deus que é usada em nações. Ela tem um filho, e quando ela esteve no Brasil, a gente perguntou: e cadê o menino? Ela olhou para a gente e disse assim: ele está escrevendo seu testemunho, está afastado do Senhor. Uma mulher usada em milagres, com os olhos cheios de amor ao Senhor, ele está escrevendo seu testemunho.
tem pessoas que estão sofrendo por outras pessoas que não estão mais nos caminhos do Senhor. Essa palavra serve para você. Não desista de orar, não desista de clamar, de interceder, mas Ele está escrevendo o seu testemunho. Quando nós dizemos todas as coisas colaboram conjuntamente para o amor de Deus, como colabora para o nosso bem, nós temos que entender que todas as coisas envolvem as coisas difíceis. Envolve os dias que a geladeira está vazia, que você levou não do início ao fim da tua jornada, que você foi passado para trás, um processo profissional. Para você é morte, para o Senhor é apenas um momento que Ele precisa transformar. Talvez nessa noite você está olhando teologicamente da forma correta a tua vida, mas está olhando apenas para o presente, não está olhando para aquilo que vai acontecer. E fé é olhar para aquilo que não está acontecendo agora. A fé te traz uma convicção de que qualquer hora alguma coisa boa vai vir, porque você serve aquele que é fiel, aquele que é a ressurreição, que é a vida. Esperança não está numa circunstância, meus irmãos, está em Cristo. Se vier o super é um ninho, se vier o Aconcagua derreter aqui no Rio Guaíba, em nós mesmos não tem condição, mas aquele que habita em nós nos fortalece, nos sonda e nos guarda. Tua vida não encerra na morte, sua segurança é a eternidade com Ele. Jesus estava conduzindo Marta para uma decisão. Jesus confrontou Maria, mas Jesus olhou. Ele não é indiferente à minha dor nem à sua dor. Quando Jesus se agita, meus irmãos, Ele fica indignado com algumas coisas, porque a consequência do pecado é sofrimento, separação, morte. Morte de propósitos, morte de relacionamentos. O Senhor não se conforma com aquilo que destrói os seus filhos. Agora é hora de olhar para as suas pedras, talvez a incredulidade, o medo, o trauma, o ressentimento, e se apresentar diante daquele que faz o impossível. Aquilo que está ao teu alcance não é a tarefa de Deus, é a tua. Precisa remover a pedra. Tiago fala para a gente se chegar a Deus, Ele se chegará a nós. A gente tem que ir a Ele primeiro, meus irmãos. Para de olhar para a realidade que está cheirando mal e começa a olhar para a promessa. A voz da lógica humana sempre quer ser maior do que a palavra de Deus. A fé tem que prevalecer sobre as evidências. Se crês, verá a glória de Deus. E quando uma opressão aumentar na tua vida, não olha para o túmulo, olha para o Pai. Olha para os céus que o Senhor criou, os céus e a terra. Talvez áreas da alma estão enterradas, como sonhos, esperanças, propósito, identidade. Só que Ele continua chamando para fora. Desperta, desperta tu que dormes. Talvez você tenha vida espiritual, mas ainda está preso, está presa. Gálatas, Paulo fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Lázaro era amado como eu e você, mas ficou doente, sofreu, morreu. Só que a história não termina no túmulo. Jesus não correu para impedir a morte, Ele chegou para vencer. O que a gente está vendo como perda, Deus vê como glória. O que a gente vê como lágrima, o Senhor vê como ressurreição. O que a gente vê como um sepulcro fechado, o Senhor vê como uma porta prestes a se abrir. Ele não responde a desespero, Ele responde ao propósito. E aqui eu peço que você olhe para o teu propósito. Nada vai ser maior que o teu propósito. Nada. E quando você tende a encaixar o teu propósito na tua vida, você não brinca de recriar um desenho que já está criado por Deus. A morte não pode ser maior que o teu propósito. Crises não são maiores que o teu propósito. Aliás, crises fazem parte do propósito. Estar onde Deus te chamou é a obediência ao propósito.
Lidar com as tempestades é parte de um propósito. Pedro vem, ele caminhou no propósito de andar sobre as águas, mas ele não olhou para o propósito, que é a presença de Deus, ele olhou para o vento, para as águas. Quando os discípulos não quiseram um pouco mais adentro do mar, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede, foi no propósito, meus irmãos. Lançai a rede. E quase não conseguiram carregar de tanto que foi abundante a pesca. Quando o leproso perguntou: se queres, pode me curar? Jesus disse: eu quero. Tocou e foi limpo. Tudo está ligado ao propósito. Mas o orgulho é o inimigo do propósito. O teu ego não tem um amigo não, querido. Querida, quando for contrariado, não adianta você inventar um caminho. Esse caminho vai te levar para desconectar do propósito. E você vai estar desencaixado. Não é porque aqui é o fim de tudo. Não, em qualquer lugar na tua vida, no teu casamento, na tua chamada, no teu trabalho. E o tempo é rápido. Só o amor do Senhor que pode restaurar nosso propósito aqui hoje. Lágrima em testemunho. Sepultura no altar. Um final num recomeço. Talvez pareça alguma área na tua vida que precisa ser desenterrado. O mesmo Jesus que amava Lázaro, olha para nós aqui. Feche os teus olhos. Remove a pedra do teu coração. Olha para o que está dentro. A pedra é uma desculpa. Aqui acabou. E você enterrou. Mas é você que tem que permitir. Senhor, o que cheira mal é a justiça própria. Trapo de imundícia. O que você enterrou porque você foi contrariado, ou se sentiu de alguma maneira, e você reteve, porque você se sentiu tocado no teu orgulho, na tua identidade e tudo mais. Todos nós passamos por isso, amigos. Todos nós. É o que faz cheirar mal. Mas quando você arranca essa justiça, você se humilha, você reconhece, o amor do Pai começa a entrar. E vem uma voz: vem para fora. Aí você vem com essas áreas enterradas. E aí ele dá uma ordem: desatai-o. Tem algo aqui, queridos, que me ocorre dizer. A gente muitas vezes está atando pessoas com a crítica, com as deslealdades, com as conversas, com as mesas de desonra, com as ofensas, com o perdão não liberado. Estamos atando pessoas. E essa ordem vem para nós: desata isso. Porque essas pessoas estão mortas dentro de nós. Teu coração não é túmulo, teu coração é manancial de vida. Guarda as portas do teu coração, porque delas procede as saídas da vida. O que está atado não consegue sair. Precisa desatar. Desatar. Senhor, eu quero olhar como uma criança. Está tudo bem. Da minha parte, eu quero perdoar, eu quero desatar. Sai para fora. Eu renuncio à justiça própria. Eu renuncio a esse orgulho sujo que fede. Eu renuncio o meu ego de querer ser o que tem razão. É com você e Deus agora. Nós vamos ter um momento aqui. Ele pediu: tira a pedra. Ele chama: vem para fora. Ele dá uma ordem: desata, desamarra e deixa aí. Não saia desse lugar sem fazer isso hoje.
Olha para a tua vida, não olha para o pastor Alê, não olha para a parede, olha para você agora. É uma direção para a tua vida. Hoje você precisa entender que Ele te ama. Ele está mudando você hoje aqui. Você me aceitou para sempre. O teu amor por mim é tão surpreendente. Me sinto tão mimado por ti. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho um lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo nossa comunhão eterna. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Teu amor nunca acaba, sempre me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. O amor de Deus nunca falha. E é motivo desse confronto. Você continua recebendo o amor de Deus, mas o teu coração não pode ser mais o sepulcro. Você não pode mais aceitar a tua identidade estar presa numa circunstância, amarrada a uma incapacidade, a uma falha, a uma culpa. Lázaro precisa sair. E nós precisamos remover a pedra. Precisamos desatar. Eu sinto que algumas pessoas estão nessa condição hoje. Mas o orgulho é que tem mantido a porta fechada. Sorriso no rosto, mas a porta do túmulo fechada. Que essa palavra venha para a sua vida de uma forma tão especial. Pessoas que feriram corações aqui. E você sabe o que você fez. Remove essa pedra hoje. A pedra se remove com humildade.
porque Ele vai chamar, e é a obediência que tira a gente para fora. Eu peço que os anjos do Senhor venham desatar e venham desamarrar as nossas vidas de estruturas que o inimigo usou. Pessoas que estão presas em estruturas aqui. Eu peço que os exércitos do Deus vivo venham quebrar essas estruturas e cortar essas ataduras no rosto, nas mãos, no corpo, nos pés. Tirar essas ataduras. E que possamos ir. Você sabe o movimento a ser feito. Se você precisa vir aqui à frente, não se esconda mais. A palavra é mais forte que o teu orgulho, mas é a rendição que permite ela trabalhar. Fé também é rendição. E se você quiser vir aqui à frente, venha. Podem ficar de pé aqui na frente. É tão belo saber que eu sou um filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar tua voz dizendo: nossa comunhão é eterna. Senhor, como teu servo, eu peço cuidadosamente, Espírito Santo, toca os corações aqui. Todos que saíram dos seus lugares porque não querem mais manter a porta fechada, querem remover essa pedra. Nós estamos em tua presença e não aceitamos mais, meu Pai, as estruturas dentro de nós. Estamos aqui, Senhor, porque a tua palavra trabalhou dentro de nós. Estamos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos ama. Mas se ainda existem estruturas que estão enterradas, se existem sonhos, esperanças, propósito, identidade, se existem questões, Senhor, que têm aumentado a pressão sobre nós, e ainda que pareça cheirar mal, porque são muitos dias, nós chegamos a esse lugar, removemos a pedra do medo, removemos a pedra da incredulidade, removemos a pedra dos traumas, removemos a pedra dos ressentimentos, sabemos que o Senhor faz o impossível. Estamos aqui por isso, Senhor, não apenas limitados a uma realidade, mas de acordo com a promessa, como o Senhor olha, de acordo com o propósito, não apenas a nossa dor, a lógica humana, não mais as evidências, mas quem o Senhor é. E nós cremos que veremos a tua glória. Olhamos para o Senhor, de onde veio o nosso socorro, é do Senhor que fez os céus e a terra, não mais para os montes, não mais para as estruturas e pessoas. E se existem sonhos, esperanças e propósitos enterrados, assim como nossa identidade, nós nos levantamos aqui, recebemos de ti a vida espiritual que há em Cristo. Mas se ainda existem ataduras e amarrações da culpa, do medo e da condenação, dependências emocionais, feridas do passado, não apenas pedimos a ressurreição, mas nós pedimos agora a libertação, Senhor. Não mais, Senhor, aquilo que nos fez entrar neste lugar e nessa estação, opressos, com dores, com a tristeza, com o semblante caído, com a fé apagada, com a memória anulada de tantas coisas que o Senhor já fez. Estamos aqui para responder a tua palavra, responder, Senhor, o teu chamado. E o que estava dentro de nós como morte, sentenças que liberamos também, estamos identificando agora
perdoa-nos. Perdoa pelas amarrações que lançamos sobre pessoas, circunstâncias, sobre lugares. Perdoa, Pai, porque o inimigo tem usado essas palavras para manter estruturas mortas dentro de nós. Nosso coração não foi criado para ser sepulcro, mas para ser a tua habitação. E Pai, desse sepulcro nós declaramos que se torna um altar a Ti. Remove toda a palavra de morte, remove toda a palavra de condenação, remove toda a palavra de condenação e acusação. Remove, Senhor. Tira a pedra, vem para fora. Seja desamarrado na tua vida. Recebe graça, recebe o amor, recebe a presença daquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou, aquele que é o Senhor e te resgatou. Nessa noite, o que estava retido na tua vida, eu declaro fora agora em nome de Jesus. Eu declaro a unção do Espírito Santo entrando mais profundo do teu ser. Eu declaro a unção que quebra todo o jugo, o refrigério da presença do Senhor, a luz que ilumina o nosso entendimento, as nossas emoções. As trevas saiam agora em nome de Jesus. Residual do que entrou pelos nossos ouvidos e pelos nossos olhos, daquilo que falamos, tudo aquilo que criou sepulturas dentro de nós, seja removido agora e seja transformado num jardim da presença de Deus. Eu declaro não mais um lugar de dor, mas um lugar de encontro, não mais um lugar de morte, mas um lugar de vida, não mais um lugar de prisão, mas um lugar de liberdade. Eu declaro o fluir do Espírito Santo. Eu declaro a graça do Deus vivo sobre a tua vida agora. Eu declaro alinhamento do céu na terra na tua vida hoje. Eu declaro agora a mudança de cenários. Eu declaro que o Senhor leve os nossos inimigos para onde Ele desejar. E não permita mais nenhuma influência, Senhor, nos contaminar, nos envenenar e nos paralisar. Coloque a mão no teu coração. Repita assim comigo: Senhor, eu me apresento diante do teu altar. E eu removo as pedras. E eu declaro que o meu orgulho, a minha justiça própria, e o meu ego não me liderarão mais. Não me guiarão, não me dominarão, mas é a tua palavra, é o teu Santo Espírito, é a tua direção. Eu removo as pedras, as sentenças, eu removo da minha vida, eu abro agora e tiro do meu coração tudo aquilo que estava há muitos dias guardado, que não era mais vida, mas era morte, através ressentimentos, mágoas, acusações, injustiças, deslealdades, tudo aquilo que me contaminou. Eu declaro fora da minha vida. Eu abro meu coração para que seja a tua casa, a tua habitação. Eu creio e verei a tua glória, não de acordo com o homem, mas de acordo com a tua palavra. Espírito Santo, eu abro a minha vida, eu te invoco para que venha habitar no meu coração. Converte-me, direciona-me e desperta-me para uma vida aliançada contigo. O que era sepulcro se torne um jardim, e nesse lugar a minha comunhão é eterna. Eu posso dizer: Abba, Pai, eu estou aqui, eu quero te encontrar. A minha vida hoje sai desse lugar de sombras para a tua luz, das minhas limitações para as tuas promessas, das minhas dores para o meu propósito. Eu levanto as minhas mãos e eu peço a tua destra a me guiar nesse novo tempo. Eu deixo para trás o que precisa ficar para trás. Venha me guiar, venha me direcionar. Eu abandono todo peso, toda justiça própria, toda argumentação, tudo que estava revestido de uma mentira na minha vida.
eu me conecto à tua palavra. E eu declaro, Abba Pai, eu sou teu, e tu és meu. Eu sou teu, e tu és meu. Vem me curar, vem me libertar, vem desfazer todo engano hoje. Eu te agradeço e recebo de ti graça sobre graça, graça sobre graça. A tua plenitude habite em mim, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Abba Pai, Abba Pai, Abba Pai. Se reúnem em três trios de homens e mulheres. Sai do seu lugar. 3 irmãos, 3 irmãs. Façam as contas, porque aqui é uma plenitude da presença de Deus. Você me amou primeiro com amor verdadeiro. Eu nasci pra te adorar. Eu nasci pra te adorar. Senhor, nós oramos agora pelos nossos irmãos. Começa a orar agora. Abre a tua boca, porque ela é manancial de vida. O teu coração é tocado pela glória do Senhor. Comece a abençoar. Pai, eu abençoo minha irmã, eu abençoo meu irmão. Que seja um novo tempo, que ele seja liberto, aquele que ele possa andar em vida abundante. Tudo que era contrário, cancelado. Vem com o teu governo, vem com a tua bênção. Começa a abençoar uns pelos outros. Abençoar os outros, será abençoado. Abençoarei os que te abençoarem. Começa a liberar palavras, começa a interceder. Usa combustível da tua fé. Começa a liberar audivelmente. Abre a tua boca, começa a liberar. Pai, eu oro pelos meus irmãos que acompanham pelas plataformas. Eu libero essa palavra de bênção. Eu libero essa palavra de uma nova estação. Fim da morte, fim do sepulcro, fim da limitação. O choro seja enxugado, assim como toda lágrima. Que comece uma estação dos milagres, a estação da vida. Declaramos a tua aliança. Aquele que o Senhor ama, ele permanece fiel. Continue orando. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Abba, teu amor nunca falha, sempre me abraça. Seu amor nunca falha, sempre me abraça.
tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Escutar tua voz, Dizendo nossa comunhão é eterna. Oh, oh, oh. Você me amou primeiro. como amor verdadeiro. Oh, combustível da fé está Eu aumentando. nasci pra te adorar. A unção está vindo. Eu nasci pra te adorar. O jugo está sendo quebrado. As bênçãos sendo liberadas. Vida, a luz, o poder, a saúde, a providência, a paz, o alinhamento, o despertar. Me abraça. Teu amor nunca falha, sempre me abraça. Senhor, vem com a tua graça. E nas orações liberadas, resplandeça o teu poder. Que toda palavra liberada aqui, toda oração realizada, venha uma resposta ainda hoje. Para aqueles que oraram e para aqueles que receberam. Para os nossos irmãos que acompanham. Para todos os nossos voluntários e liderança da Casa Salvation. Que sejam abençoados para uma nova estação. Que se remova desse ministério toda sentença, toda palavra, todo sepulcro anulado agora. Como teu servo e ministro, eu declaro o fim de estruturas de acesso das trevas nessa casa. De toda palavra maligna quebrado agora e cortado. Que venha o teu poder e a luz resplandeça, Pai, e iniba toda a ação das trevas e direcione aquilo que precisa vir à frente. Pertence a ti, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos. Vem com renovo e vida e vitória. E é o que eu peço, Pai, que seja uma estação da liberdade do teu Espírito, da vida em abundância. Em um nome de Jesus. Quem pode aplaudir o Senhor que é bom?